Bom dia, meu nome é Renzo Tadei. Eu começo a minha fala dizendo o seguinte, né? Eu tenho algum tempo já uma ideia de organizar um livro, né? E o livro teria como o título alguma coisa mais ou menos assim, né? Coisas que me aconteceram durante a pesquisa etnográfica, mas que eu não conto para ninguém, né? E aí é interessante que quando eu comento isso com meus colegas, né, rapidamente as pessoas se manifestam muito interessadas em ler o livro, né, mas muito pouca gente interessada em contribuir com o livro. Uma das questões que eu vou trabalhar na minha fala, ainda que de maneira muito rápida, né, por falta de tempo, e mesmo porque isso é uma pesquisa em desenvolvimento e algumas ideias ainda não estão elaboradas, né, suficientemente, né, diz respeito ao que cabe e o que não cabe na antropologia. Né? E eu vou começar com algumas provocações que são fatos, né? São fatos coletados na linha desse livro que eu quero algum dia organizar, mas que ainda não são registros etnográficos. Né? São quatro historinhas. A primeira é um relato que me foi feito por uma aluna de pós-graduação da USP. Ela é uma artista plástica que faz trabalhos com a Amazônia, organiza atividades artísticas na Amazônia, e ela é, me conta que em um determinado momento um pesquisador do INPA, né, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, um alemão, fazia pesquisa ali. Ele residia na reserva Mamirauá, num lugar que era bastante afastado dos outros núcleos, né, dos pesquisadores, e que numa noite de lua bonita ele decidiu fazer um passeio de canoa. Ele coloca a canoa no rio, né, começa a passear, e em determinado momento ele para e deita na canoa e fica olhando o céu, e de repente alguma coisa encosta no ombro dele, né? E ele disse que ficou paralisado. A primeira coisa que veio na cabeça dele é que era a caipora, né? E que quando ele recobrou, né, a capacidade de reagir, ele olhou e a hora que ele viu era um galho, né, de um arbusto que tinha tocado no ombro dele. Essa é a primeira história. A segunda é uma colega minha, professora da Unicamp, que faz pesquisa etnológica, né, com povos indígenas do extremo norte do Brasil. E ela conta que na primeira pesquisa que ela fez, as pessoas da aldeia colocaram ela para dormir, né, numa construção um pouco mais afastada que estava abandonada, né? E o indivíduo que era o ajudante dela disse que não queria dormir lá, né? Porque tinha espíritos lá. E aí ela disse que ela coloca a rede, em determinado momento da noite, e ela tinha certeza que estava sozinha, a rede começa a balançar como se tivesse alguém empurrando, né? E que ela ficou muito assustada e começou a rezar, né? Disse que naquele momento ela voltou a ser católica. Bom, a terceira historinha é a seguinte: algumas semanas atrás a FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, organizou uma grande reunião do Programa de Mudanças Climáticas. Né? Eu sou parte de um dos projetos junto com o pessoal do INPE, então eu participei dessa reunião, e na hora do almoço tinha uma mesa grande, cheia de meteorologistas, né? E estava eu ali com eles, e aí alguém pergunta a minha pesquisa, eu começo a falar da pesquisa que eu faço há algum tempo com a Fundação Cacique Cobra Coral, né? Que é uma fundação ligada à Umbanda e que diz ser capaz de mudar as condições atmosféricas através de rituais religiosos. E aí, do meu lado, tinha uma meteorologista que eu não conhecia, uma pessoa, né, mais velha do que eu, uma mulher, e ela disse para mim: eu conheço o filho da médium que incorpora o cacique, né? E aí eu também conheço ele em virtude da pesquisa, né? E aí eu falei: como é que você conhece ele? E ela falou: não, mas eu sou um bandista também. E a minha formação de um bandista foi feita junto com ele, a gente teve professores em comum e tal. E eu achei muito curioso, né, a maneira, a espontaneidade e a maneira como ela tocou nesse tema na frente de uma quantidade grande de colegas meteorologistas, né? Com um desembaraço, uma certa liberdade, né? E aí isso me evocou algumas memórias, e aí né, é o quarto elemento que eu quero mencionar, que é quando eu fazia minha etnografia no Nordeste, no Ceará, né, com relação a questões atmosféricas, uma parte da etnografia foi dentro da agência meteorológica, e eu lembro que me chamou muita atenção o fato de que havia uma quantidade relativamente grande de adesivos com mensagens evangélicas nos computadores dos meteorologistas, né? Obviamente, não é incomum que você tenha pessoas religiosas em qualquer meio profissional, né? E eu sabia que alguns dos meteorologistas eram evangélicos, mas me chamou a atenção a ostensividade de colocar adesivo, né, nos computadores, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e lembro de ficar reparando em questões ligadas a isso, né? Então, por exemplo, o símbolo do Departamento de Meteorologia, do IARGE, na verdade, o instituto onde a meteorologia está na Universidade de São Paulo,
faz menção ao São Paulo Santo, né? Depois o INPE, quando comprou o supercomputador, né, que para rodar os modelos atmosféricos globais, etc., podia ter feito o que normalmente é feito ao redor do planeta, né, que é batizar o supercomputador com o nome de cientista importante da história, da física, da meteorologia, da matemática. Ao invés disso, batizou o computador de Tupã, né? E isso me interessa no contexto dessa pesquisa que eu mencionei, né, com a Fundação Cacebe Cobra Coral. E para quem tiver mais interesse, o que eu estou tentando fazer aqui é desenvolver um raciocínio que eu já comecei a apresentar na React passada, num artigo que foi publicado na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, né, volume 69, e o título do artigo é O Dia em que Virei Índio. A questão aqui é a relação entre ciência e espiritualidade. Eu não vou usar o conceito de religião, tem um bocado de crítica pós-colonial a respeito disso, né, e eu aqui não estou de maneira alguma me fazendo referência a questões do cristianismo europeu, né? Ainda que eu tenha mencionado os evangélicos, mas o ponto é uma espiritualidade muito mais ligada às tradições animistas do que a questões da cristandade, né? E obviamente a relação entre ciência e espiritualidade existe em qualquer lugar, né? Ainda que de maneiras muito diferentes. E o interesse que eu tenho é tentar entender como é que isso existe no Brasil e mais especificamente como é que isso existe na antropologia brasileira, né? E a estratégia metodológica que eu vou usar aqui é me apoiar no pensamento de intelectuais indígenas, né? E eu faço isso de maneira puramente estratégica. Eu poderia fazer isso, seria mais coerente fazer isso via intelectuais da tradição afro-brasileira, por exemplo, mas o que acontece é que a voz do pensamento indígena está em evidência de uma maneira tão importante hoje, né, que eu vou tomar carona nisso, né? Nesse artigo que eu acabei de mencionar, eu cito trabalhos do Gerson Baniwa, né, e do Tonico Benites, e que publicaram reflexões a respeito do que significa ser um antropólogo indígena no Brasil, e particularmente o Gerson Baniwa, né, aproveita aquela oportunidade e faz críticas contundentes ao que ele chama de, né, tutelagem epistemológica por parte dos antropólogos no que diz respeito né, à população indígena. Ou seja, enquanto a antropologia acusa o Estado brasileiro de fazer tutelagem política e social dos índios, né, o Baniwa diz que muito pouca atenção é colocada no fato de que a antropologia faz tutelagem epistemológica, né? Mas hoje o que eu quero mencionar é um outro autor indígena, dessa vez um autor norte-americano, muito famoso, já falecido, né? O nome dele é Vine Deloria Jr. Ele era um intelectual Sioux e ele ficou famoso por um livro chamado Custer Died for Your Sins, de 1969. Mas o livro que eu quero mencionar aqui é um outro livro mais recente, de 2006, e o título é The World We Used to Live In, Remembering the Powers of the Medicine Man. E esse é um livro em que ele faz uma coleção enorme de relatos, né, de feitos extraordinários por parte dos xamãs indígenas norte-americanos ao longo dos séculos 18 e 19, né, mas feitos por observadores, testemunhas oculares não indígenas. São médicos, engenheiros, políticos, jornalistas, burocratas, pastores protestantes, enfim, né? E assim, não é meia dúzia de histórias. O livro tem 272 páginas, cada história ocupa meia página, uma página, ou seja, são centenas de histórias. É uma coisa muito impressionante, né? E esse livro teve 9 edições, né? E aí, o que me ocorreu lendo esse livro, imediatamente, é que tipo de autoridade a antropologia dá para esse tipo de fonte, né? Jornalista, burocrata, etc. E a gente tem que lembrar que em 1874, na Inglaterra foi publicado o famoso Notes and Queries, né, da instituição do RAI, né, do Royal Anthropological Institute. E esse Notes and Queries era um manual de coleta de pesquisa de dados etnográficos, e o público era justamente, né, os oficiais da colônia, os pastores, os viajantes, num esforço de tentar evitar um excesso de subjetividade ou uma atividade, né, uma atitude preconceituosa por parte desses agentes, né? E aí, na verdade, o que me ocorreu lendo o livro do Vine Deloria Jr., né, é que uma outra questão que eu não lembro de ter lido em lugar algum pode ser parte dessa equação, né? É que o esforço do Notes and Queries para, de certa forma, disciplinar a visão
né, das testemunhas oculares não científicas, não dizia respeito só ao fato dos oficiais da colônia se acharem superiores e ter preconceitos com relação aos indígenas, ou os pastores protestantes acharem que os indígenas eram vítimas de ação do demônio, né? Mas, além disso, uma coisa que nunca aparece na análise é a possibilidade de que esses relatos continham uma quantidade imensa de descrição que era completamente inaceitável, né, para o pensamento materialista, racionalista, naturalista, né, para usar a terminologia do Felipe Descolar, vigente na antropologia euro-americana, né, e nas antropologias fortemente influenciadas pela tradição sul-americana. E aqui é o que eu chego no cerne da questão, né? Esse tipo de reflexão me levou ao pensamento de tentar analisar o que é que não cabe na antropologia, né? O que não cabe na antropologia brasileira, na verdade, no mainstream, né? O que antropologias menores trazem a esse debate, menores no sentido de dever minoritário, né? Existem antropologias menores, né? Que tipo de espaço existe na antropologia para esse tipo de questão, né? Isso, a primeira vez que isso me ocorreu, está ligado a um fato da última React, né? Teve uma mesa sobre mudanças climáticas e o João Paulo Barreto, que é um antropólogo tucano, né? Ele pediu a palavra, ele pegou o microfone no auditório e ele começou a falar dele dizendo o seguinte: eu falo na posição de um antropólogo tucano. E aquilo imediatamente me evocou, né, me trouxe o pensamento de, bom, e todos os demais que falaram e que não enunciaram o seu lugar de fala? Qual é o lugar de fala de alguém que não enuncia o seu lugar de fala? E aí, enfim, né, os STS, a Antropologia da Ciência e Tecnologia, mostram muito claramente que não ter posição de fala é a característica, né, da teologia da ciência universalista euro-americana, naturalista e etc. Né? E aí me ocorreu o seguinte, pensar que existe um certo cosmopolitanismo na antropologia, no mainstream antropológico, né, que se vê muito em congressos acadêmicos, e a REACT é uma tentativa, né, de fazer as coisas de maneira diferente, desde o começo, né? Mas é como o antropólogo no congresso é como um flaneur, né, num boulevard parisiense, alguém que plana pelo espaço, né, observa e se relaciona pouco, né, existe uma impessoalidade cosmopolita ali e etc. Né? E obviamente uma coisa a ser fortemente criticada. O problema é que no Brasil essa questão não é tão simples, não é tão simples pelo seguinte: a minha formulação inicial era, em forma de provocação, né, é que os antropólogos brasileiros eles vivem dentro de um armário ontológico, né, em que eles fazem performance de antropólogo europeu quando eles entram na universidade, né, e eles batem tambor fora do horário de expediente. Né. Isso, sei lá, funciona como provocação, mas é muito grosseiro em termos de abordagem analítica, né, porque é um fato de que tem um bocado de antropólogo no Brasil que faz performance de europeu, mas, por outro lado, tem um bocado de gente que vive no mundo naturalista, né, novamente usando a terminologia do Descolar, né? E esses dois grupos são indistinguíveis, o que isso traz uma série de problemas, né? Então é nesse sentido que eu estou tentando buscar uma elaboração, e aí eu estou encerrando a minha fala, né? E uma elaboração que eu estou trabalhando agora é o seguinte: comparando a situação da meteorologista umbandista que declara, né, para os seus colegas, num contexto público, né, a sua filiação religiosa, com um antropólogo mainstream dentro de um armário ontológico, né, o que me ocorre é o seguinte: no caso da meteorologista umbandista, existe um hiato ontológico entre o trabalho técnico e as relações sociais, o trabalho de cuidado com relações sociais, né? E esse ato, enfim, é herdeiro dessa distância entre ciências humanas e ciências exatas, né? E nesse sentido, essa meteorologista, né, é capaz de viver no seu pluriverso de maneira pouco conflituosa. E eu estou usando aqui a questão de ontologia muito mais no sentido de ontogênese, né, dentro da prática social, do que ontologia como conceito hipostasiado, reificado. Ao passo que o antropólogo, né, que vive no armário ontológico, o problema ali é o seguinte: é que o trabalho técnico dessa pessoa é exatamente o elaborar analítica e teoricamente a questão das relações sociais, né? Então o que eu vejo é que existe uma cisão existencial em que o trabalho do cuidado com as relações sociais acaba se transformando no trabalho de cuidado para com a antropologia, né? Da forma como ela se apresenta e se constituiu no Brasil. E aí isso acaba fazendo com que a outra dimensão
né, da vida social, a dimensão das entidades que não cabem na antropologia, né, no caso das entidades espirituais, elas continuam inaceitáveis, continuam escondidas, né, de resto, como nos últimos séculos, né, na história do Brasil. Né. Então, assim, a minha leitura, obviamente, do trabalho da descolonização da antropologia passa por uma crítica a essa teologia cosmopolita do flaneur antropológico, né? Uma transformação na antropologia que deixa de ser disciplina e passa a ser uma plataforma de encontros no pluriverso, né? Encontros cheios de equivocidade, encontros que são relações diplomáticas complexas e perigosas, enfim. Né? Aí a grande questão é pensar, em termos práticos, o que significa isso para a antropologia. Obrigado.